quero convidá-los para que juntos abramos as nossas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Livro de Mateus, capítulo 3. Versículos 13 ao 15. Mateus 3, do 13 ao 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. O tema dessa reflexão: convém cumprir toda a justiça. Foi cantado aqui. O descendente de Davi, homem da justiça. E o assunto hoje fala da justiça. Você ouviu a leitura do texto base que João Batista, o profeta João Batista, ele tentou recusar batizar Jesus. Se sentiu indigno, dado a grandeza de Jesus. Mas Jesus argumenta, de forma decisiva, dizendo que aquele protocolo que seria cumprido ali no batismo fazia parte de uma previsão divina e tinha que ser cumprido. Era uma questão do protocolo da justiça de Deus e teria que ser cumprido aquilo ali por uma questão da justiça divina. Deus, ele se satisfaz em cumprir toda justiça. E você vai observar na Bíblia que Jesus, ele foi para a cruz e o Pai suportou ver Jesus, o seu Filho amado, agonizando, sem intervir. Porque ali na cruz estava sendo cumprido, aplicada a justiça do tribunal eterno contra o pecado. E Jesus, ainda um pouco antes de passar pela cruz, ele foi tomado pela sua humanidade. Ele pediu para que tivesse uma possibilidade, que o Pai mudasse aquela rota, mas não tinha plano B. Aquela era a rota da justiça, para que a humanidade tivesse uma chance. E a Bíblia vai dizer em Isaías 53:10 que Deus agradou moer Jesus. E Jesus então foi para a cruz, e ele mesmo, depois de cumprida a etapa da justiça, a Bíblia diz que ele viu a sua obra e ele também ficou satisfeito. Isaías 53:11, porque era a justiça de Deus contra o pecado. Então Deus nunca agirá na injustiça. É bom que eu entenda isso. Isso deve me alegrar, mas também isso tem que me responsabilizar. Deus nunca age na injustiça, nunca, mas sempre aplicará a justiça na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma nação. Amém? O nosso planeta tem sido visitado, está sob um processo de justiça hoje, de juízo. E Jesus, quando ele fez menção dos nossos dias, ele referiu dizendo que os nossos dias seriam dias de vingança, dias de juízo contra as obras injustas. E nós que lemos a Bíblia sabemos que antes do juízo final
está previsto na Bíblia que a terça parte de toda criatura da terra morrerá pelo juízo, por um processo de juízo. E Deus estará vendo isso. Apocalipse 8:9. Uma terça parte de toda criatura da terra morrerá sob juízo. E quem não entender vai perguntar: mas cadê Deus que não está vendo? Mas é o juízo, é a justiça contra o pecado. Então, situações catastróficas que você vê, às vezes, que assustam, não deve alarmar você, não deve revoltar você, porque Deus está no controle, administrando e gerenciando o mundo com justiça. A Bíblia diz que justiça é a base do seu trono. Salmo 97:2. E diz que Ele ama a justiça. Salmo 33:5. Jesus, falando certa vez, Ele disse que na lei de Deus os pontos mais importantes são justiça, misericórdia e fé. Os pontos mais importantes da lei de Deus é encabeçado pela justiça. Deus não perdeu o controle. Amém, irmãos? Ele é um Deus de justiça. Isso me alegra e me espanta, porque Ele não passou o pano quente na cabeça de ninguém. Nunca passou. Mas que bom que há um controle da justiça divina, né? E Satanás, ao contrário disso, ele quer impedir a aplicação da justiça divina, da justiça de vida. O inferno tem agido influenciando na criação de leis injustas, na impunidade de pessoas culpadas. Deus não toma o inocente por culpado, nem vice-versa. Né? E há pessoas casadas com a injustiça e que criaram o chavão religioso de que Deus não é padrasto, que Deus é pai, como se Deus fosse indiferente às suas obras injustas. Deus é pai, sim, mas a Bíblia diz que Deus é pai e também diz que Ele é o justo juiz. Davi disse no Salmo 7:11: Deus é o justo juiz, que todos os dias se revolta contra o pecado. Então, Deus é pai, sim, mas é o justo juiz. Como pai, Ele fala: pode se alegrar no seu coração. Como pai, Ele fala: pode ir pelo caminho dos seus olhos. E como juiz, Ele diz: só que no final vou te julgar. Deus, Ele fala isso para a gente em Eclesiastes 11:9. Vai pelo caminho dos teus olhos, anda no caminho do seu coração. O pai dizendo. Aí o juiz fala, porque também era juiz: mas no final você vai prestar conta de tudo que você fizer. Então, Deus ama a justiça. Convém cumprir toda a justiça, disse Jesus. O período final da humanidade é chamado de o grande dia terrível do Senhor. Malaquias 4:5. O dia do juízo é um período. Para Deus um período. Para Deus é um dia, para nós é um período. O terrível dia do Senhor. Mas antes desse dia, o juízo já começou, primeiro pela igreja, como diz a Bíblia, né? E continua. A terra é visitada por juízo nesse tempo. Mas antes do grande e terrível dia, antes dos processos de juízo que eu passo por ele, Deus me dá a possibilidade de que oportunamente eu possa alcançar misericórdia. Amém? Que coisa boa. Deus, Ele é assim. Jesus disse que eu posso trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não é mais possível fazer nada. E já que é assim, que nós possamos de forma oportuna
buscar a misericórdia, porque ela é achada enquanto é dia. Então, hoje é o dia da graça ainda. Temos a possibilidade de fazer a oração de Abacuque, em Abacuque 3:2. Senhor, na ira, no juízo, lembra-te da misericórdia. Hoje dá para fazer essa oração ainda. Amém? Davi orou: Senhor, não me repreendas no teu juízo, nem me castigue no teu furor, tem misericórdia de mim. Salmo 6, do 1 ao 2. Então Deus, Ele se manifestou na Bíblia em muitas passagens, pacientemente, por repetidas vezes, facultando a possibilidade de arrependimento. E você vai encontrar muitas vezes, quando o juízo viria e as pessoas se humilhavam e buscavam arrependimento, e Deus facultava esse momento. E em muitas dessas ocasiões Deus usou de misericórdia e cancelou sentenças de juízo em inúmeras vezes. Então, a misericórdia de Deus é a chance de a gente não ser consumido no juízo. A Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim, e é a razão porque não somos consumidos. Quando Deus usa a misericórdia, ela prevalece contra o juízo. A Bíblia diz em Tiago 2,13 que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando? Quando Deus a usa. E quando Ele usa? Quando nós nos arrependemos, nos humilhamos. Deus, se Ele usar a misericórdia, o juízo perde. Coisa boa, né? Então, a misericórdia divina tem estrutura para me abrigar quando eu me arrependo em tempo oportuno. Deus tem esse suporte grandioso para mim e para você. Jesus disse que o Pai não demora em fazer justiça na vida de quem clama com constância, de quem busca com constância. Lucas 18, versículo 7. Deus não demora em fazer justiça para quem tem a insistência de buscá-lo. Graças a Deus. Mas Deus limita o tempo para que eu tenha essa oportunidade. Deus limita, Ele disse para um grupo de cristãos no Apocalipse: dei-lhes tempo para que se arrependessem, e vocês não se arrependeram, então eu virei contra ti. Vamos ler esse texto? Está lá. Dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos. Esse é o Deus Pai que não é padrasto que o mundo fala, viu, gente? O Deus da igreja, do cristianismo, o Deus da graça. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ele dá um tempo para a gente se arrepender, mas convém cumprir toda a justiça, disse Jesus. Mas Ele marca um tempo, e você está tendo tempo de se arrepender. Amém, povo de Deus? Nós vamos para o paraíso, se Deus quiser. Posso ouvir um amém? Amém. E Deus quer. Lá no paraíso eterno você vai poder contemplar, você vai ver as pessoas no ambiente da condenação. Jesus contou isso em Lucas 16, 22 a 25, que alguém foi levado ao paraíso e alguém foi levado ao tormento, e ele se viu mutuamente, dando a entender que quem estiver no paraíso vê quem está na condenação. Aí eu queria perguntar: será que a gente na eternidade seria feliz em ver pessoas com as quais convivemos condenadas? É uma pergunta que causa um nó na nossa cabeça, né? Como ser feliz na eternidade e poder contemplar pessoas que você conviveu com elas na condenação? E eu vou te responder.
Porque Deus se apraz na justiça. E você vai receber, você vai ser como Ele é depois da ressurreição. E você vai curtir o que Ele curte. A justiça apraz a alma divina. Ele se regozija na justiça. Então quem estiver com o Pai na eternidade terá prazer na justiça. Isso é maravilhoso. A chance nossa é agora. Então Deus não vai passar máscara em ninguém para que não vejamos as coisas. Nós veremos as pessoas no tormento, se chegarmos lá. Porque o risco que corre o pau, corre o machado. Quantos que corriam bem, já não mais conosco vão, diz o hino do cantor cristão. Mas Deus dá tempo para que nos arrependamos, amém, meus irmãos? Mas um aviso é que convém cumprir toda a justiça. Deus delineou uma lei no universo e convém cumpri-la. Ele protela esse dia, porque Ele é misericordioso, como diz a Bíblia. Então lá na eternidade você vai ser revestido com a compreensão plena da justiça divina, e você vai se deleitar nela. Pode-se ouvir um amém? Agora ninguém terá acesso ao paraíso sem passar pelo crivo da justiça divina. Por isso Cristo disse: convém que eu cumpra toda a justiça. Por isso que Ele pediu para o Pai em sua humanidade se tinha jeito de poupá-lo, e Deus não respondeu. Não tinha plano B, teria que ser cumprida a justiça. Alguém teria que pagar a conta, e alguém pagou a conta. Mas ninguém acessará o paraíso sem passar por esse crivo. E que bom que Deus graciosamente manifestou ao mundo a justiça que provém da fé em Cristo. E se eu fosse você, daria um aplauso a esse Deus maravilhoso. Coloque na tela Romanos capítulo 1, 16 ao 18. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, dizia o apóstolo Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé. A justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então Deus manifestou ao mundo pecador a justiça que provém da fé. Põe para nós Romanos 3, 22 ao 24. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram. Quantos? Todos. E são destituídos da glória de Deus, mas são justificados de graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus não poderia escapar daquilo ali, porque se ele escapasse da cruz, não se cumpriria a justiça. Graças a Deus. Então Deus proporciona a chance do mundo perdido alcançar a sua justiça sem ter que pagar. Diga amém. Jesus disse em Romanos 10, do 9 ao 10, bem assim: se com tua boca confessares, admitires ao Senhor Jesus, a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Graças a Deus. Então Deus proporciona ao mundo perdido que o mundo alcance a justiça que tem que ser cumprida, sem que paguemos a conta, tão somente que obedeçamos a Jesus. Jesus sentou na cadeira de réu que era nossa, e a Bíblia diz a respeito disso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5,
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Diga, por mim. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa linda. Você vai chegar no céu como algo justo para Deus, porque alguém pagou a sua conta. A tua chance é hoje. A nossa chance é hoje. Graças a Deus. E quem é absolvido em Cristo, como você foi, imagino eu, como nós fomos, nós recebemos o privilégio de, nessa terra, viver instruídos pelas regras da justiça. 2 Timóteo 3,16, o Espírito Santo fala à igreja: toda a escritura, quanta? Toda. Eu leio a Bíblia toda. Estou lendo agora a 46ª vez. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E você que recebeu Cristo, você tem o privilégio de receber a instrução de justiça. Saber o que você deve fazer, o que deve falar, onde deve ir, como se comportar. Se você seguir a igreja de Jesus na terra, já é um bom caminho para todos os fins. Amém, queridos? Porque a igreja é o povo da justiça, ressalvadas as exceções. Então, você recebe as regras, e uma das peças que o Espírito Santo recomenda para a igreja tomar para se proteger, quando fala da armadura de Deus, que nós tomamos em Deus, buscando a Deus, a gente se protege contra, se blinda contra Satanás, contra os demônios, contra as maldições. Uma das peças dessa armadura, a Bíblia diz em Efésios 6,14: tomai a armadura de Deus. Aliás, tomai a armadura de Deus e a couraça da justiça. Desculpe, a armadura são várias peças, né? Não vou ler aqui porque vai demorar. Aí fala do escudo da fé, fala do capacete da salvação, e fala: e tomai a couraça da justiça. O soldado, o guerreiro no tempo de Jesus, o Império Romano dominava, eles tinham as armaduras, e uma das peças vitais da armadura era uma couraça de couro seco, que protegia o tórax e o abdômen. Uma lança não entrava naquela couraça, nem espada. E é a linguagem que o Espírito Santo usa para que eles entendessem. Então, quando eu tomo a couraça da justiça, eu sou blindado dos ataques de Satanás. A minha casa é guardada de enfermidade. E como tomar essa couraça? Primeiro, você crê em Jesus e receber a justificação dos seus pecados. Segundo, é você andar em obediência, é você viver isso. Você é colocado na justiça, você é instruído para andar nela. E quando você anda nessa justiça, você toma toda a armadura da justiça. E você é protegido. Um homem no propósito de Deus, ele é imortal. Amém, queridos? Porque Deus tem armadura para proteger. Então, a igreja, ela tem essa luz. E nós buscamos a cada dia andar em temor. Os cristãos não fazem parte de um povo trouxa, que só sabe cantar. Eu achava que era, mas não é. Os cristãos compreenderam a lei da justiça, compreenderam que o pecado condena, e se humilha para o Senhor deles, que é Jesus. E nós, irmãos, estamos numa batalha contra o mal, a todos os dias. E importa que se cumpra toda a justiça. Amém? Eu queria orar com vocês. Eu queria orar para que Deus nos desse essa compreensão. A mim, a você, a cada contexto com os quais você vai se relacionar no seu dia a dia, no seu trabalho, aquilo que você for falar, o que nós formos falar, que a cada realidade que nós tivermos que lidar com ela,
que nós saibamos que convém cumprir toda a justiça. Deus não abre mão. Deus julga a gente que Ele ama. Deus julgou Davi. Irmãos, Davi, Deus matou 4 filhos dele. Deus matou, Deus tem a vida na mão. 4 filhos. Pensa um pai que Deus ama. 4 filhos Deus matou. Sabe por quê? Porque convém cumprir toda a justiça. Então convém cumprir. Deus não julga como a nossa avó. A nossa avó, ela chama o neto de bom. O cara pode ser um tranqueiro, que ela fala que o neto é bom. A avó é assim, né? Mas Deus julga com justiça. E convém cumprir toda a justiça. Estou brincando, mas tem vó que não é assim não, né? Mas a maioria das vós assim, né? Aqui não tem nenhuma avó assim, nem um neto tranqueiro, hein? Tudo abençoado. Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos de Jesus.